Bom dia, galerinha. Como é que tá vocês? Tranquilo? Professor Everaldo, professor de História. Venho aqui trazer uma aulinha para vocês da PM do Ceará, concurso que está em andamento, beleza? E eu vou dar minha contribuição para que vocês fechem a prova, beleza? Vai dar certo. Então bora lá. Bora começar com as tentativas aí de ocupação, de conquista da capitania do Ceará, beleza? A gente sabe que a conquista ela se deu um pouco tardia devido a vários fatores, questão geográfica, questão indígena, né? Aqui no Ceará os índios muito arredios, né? Aqui no Ceará não tinha disso não, os índios não queriam muito acordo com o homem branco, beleza? Então no contexto do descobrimento do Brasil, né, a gente sabe que o mundo foi dividido aí por uma linha imaginária do Tratado de Tordesilhas de 1495, onde ficou essa polarização aí entre Portugal e Espanha, tá certo? Então é um pouco polêmico essa questão de achar que a história é uma ciência exata, né? A gente sabe que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, mas enfim, existem outros relatos de pessoas que vieram antes de Cabral para essas bandas de cá, né? A gente sabe aí que teve o Duarte Pacheco, né? Que em 1498, 2 anos antes, o homem pisou por terras brasileiras, né? No Ceará, inclusive, beleza? E depois a gente teve a visita aí do Vicente Pinzon, que foi em janeiro de 1500, veja só, o descobrimento foi em abril, né, do mesmo ano. Então, ou seja, não é uma ciência exata, mas pelo Tratado de Tordesilhas aí, a gente tem que respeitar o que diz aí a história com o descobrimento do Brasil por Cabral, que quando chegou aqui já existiam os nativos, já existiam gente, né, morando aqui, os verdadeiros donos do Brasil. E essa conquista ela vai se dar um pouco tarde, porque o interesse da metrópole, o interesse de Portugal era a questão econômica, era outros, né? Ainda tinha o foco das especiarias e também existia o desejo em busca de pedras preciosas, né? Então, quando vai começar a colonizar o Brasil, devido principalmente à questão de forasteiros, né? Os estrangeiros franceses, espanhóis, que já rodeavam as terras do Brasil, beleza? Então a gente teve aí um atraso de mais ou menos um século, foi o século XVI todo, praticamente em esquecimento em relação metrópole e colônia, beleza? Então a gente já começa aqui no contexto do Brasil, o Ceará envolvido nessas situações aqui. Pisar em solo cearense, o Duarte Pacheco, o Vicente Pinzon, né? Enfim, tá ok, pessoal? Então até aqui a gente já vai entendendo a questão introdutória, beleza? Então como vai se dar essas tentativas de ocupação do Ceará Grande? A gente vai ter quando o sistema de capitanias hereditárias que vão dividir essa porção aqui do Brasil em quinze lotes, beleza? Então vai caber a capitania do Ceará Grande ao donatário Antônio Cardoso de Barros. E o Antônio Cardoso de Barros, como foi a administração dele? Na verdade não foi, pessoal. Ele acabou sofrendo um naufrágio, né? Morreu, obviamente, e não chegou nem a pisar em solo cearense. Então, a primeira tentativa, na verdade, ela vai se dar pelo Pero Coelho de Souza, beleza? Então, o Pero Coelho de Souza é quem vai... Perdão aqui, pessoal, dá uma ajeitadinha aqui no slide. O Pero Coelho de Souza é quem vai tentar essa façanha de conquistar os índios e acalmar... Agora sim, de acalmar os índios, né? Que não vai ser uma função muito fácil, né? Não vai ser uma função fácil. E sem contar que quais eram os objetivos dessa segunda tentativa, dessa primeira tentativa, perdão, né? Quais eram os objetivos?
Ou seja, o objetivo de Pero Coelho era, de início, explorar o rio Jaguaribe, tá certo? E também o velho sonho das pedras preciosas. Pedras preciosas, a busca pelo ouro, a prata, enfim, de descobrir novos atrativos econômicos que rendesse alguma coisa para a metrópole, porque era uma sociedade mercantilista, a metrópole, Portugal. Diga-se de passagem. Então, essa função vai ficar muito complicada devido justamente à questão dos índios. Os índios eram arredios, eles não aceitavam, pessoal, essa aproximação. A gente vai ter um sucesso, beleza? Já na segunda tentativa, que a gente chega já lá. Então vamos continuar aqui com o Pero Coelho. Pero Coelho, ele vai ter um azar na vida também em relação à questão geográfica dessa capitania. Ele vai passar por um período de turbulência, um período difícil, muitas mortes, beleza? Devido o que, professor? Devido uma seca. Olha só, é o registro de uma das primeiras secas do estado do Ceará, que foi, ela se deu de 1505 a 1507, beleza? Então, com todas essas dificuldades, a dificuldade com a fome, a falta de água, né? Vai ser obrigado o Pero Coelho de Souza a cair fora. Não dava para ele, não tinha condições. E ele ainda vai sofrer uma grande perda na vida, né? Na revoada dele, na saída dele com a família da capitania do Ceará Grande, ele vai perder aí um filho, né? Justamente por causa dessa dificuldade. A fome assolava já essa capitania. Então, primeira tentativa não deu certo. Vamos para a segunda tentativa. E olhe que nessa primeira tentativa, diga-se de passagem, junto da sua galera de conquista, né? Junto aí do Pero Coelho, estava o Martim Soares Moreno, o cara da segunda tentativa. Então, ele participou das empreitadas junto com o Pero Coelho de Souza, ok? Que fique registrado isso. Aí vocês vejam bem, na segunda tentativa, que vai ser a partir do ano de 1621, chega Martim Soares Moreno para tentar desenrolar essa parada, que é colocar essa capitania para frente, tá certo? Então, o Martim Soares Moreno, guerreiro, vai ser o novo donatário. Ok? Então é um cara que vai viver o que o povo nativo vivia. O cara vai passar por um processo de indianização, o cara vai aprender a língua dos indígenas, o cara vai participar dos cultos, das comemorações indígenas. A história diz que ele foi adotado. Ele foi adotado pelo índio Jacaúna. Veja só, o índio Jacaúna, ele era um chefe indígena da época. O cara que tinha um prestígio, né, junto da sua aldeia. Então, esse sucesso de Martim Soares Moreno só vai se dar devido a essa entrega dele, a essa apaixonada aventura que ele vai ter, que depois vai ser retratada aí pelo escritor José de Alencar, no romance Iracema, que inclusive o Martim Soares Moreno casa com Iracema, vai surgir o primeiro filho genuinamente cearense, que vai ser o Moacir. Beleza, pessoal? Até aí tá dando para entender, tudo tranquilo? Então, uma das primeiras situações que vai acontecer é montar logo um forte. O Forte de São Sebastião. Ok. Então o Forte de São Sebastião, ele é fundado. Então já é um marco já de ocupação.
Mas o objetivo, quando mandaram Martins Soares para o Nordeste brasileiro, era a luta, era o combate aos franceses no Maranhão, no que a história chama de França Equinocial. Então, esse foi o primeiro objetivo do Martins Soares Moreno no Nordeste. E o cara vai administrar bem aqui a capitania e depois vai se embrenhar por outras batalhas. A gente depois vai ouvir falar em Martins Soares Moreno na insurreição pernambucana. Vai combater lá os holandeses. Beleza? Ele vai combater lá os holandeses. Então é isso, pessoal. O Ceará foi ocupado, né, pelo Martins Soares Moreno, que fez alianças com índios. E os índios eram diferenciados aqui no Ceará. Os índios aqui não davam moleza para ninguém. E uma das causas mais importantes, pessoal, dessa história do Ceará é a presença dos jesuítas. Então, a Igreja Católica teve um papel fundamental para o amansamento desses indígenas. Tá certo? Então, vai chegar a capitania do Ceará, né? Chega pelo o rio Jaguaribe e depois eles vão para no caso, vai para a Serra da Ibiapaba, né? Os padres Francisco Pinto e o padre Luiz Filgueiras. Olha só, os índios mais uma vez, esse conflito, né? A resistência dos índios, porque no início os índios vai ter aquela relação que a gente sabe amistosa no período pré-colonial, né? Com a questão do escambo, não é isso? Trocas de quinquilharias, objetos pelo pau-brasil, mas depois o índio vai ficar mais esperto, já vai querer outras coisas, e depois o índio vai ser escravizado, como você sabe da história. E esses índios aqui do Ceará eram diferenciados demais, tá certo? O destaque para a tribo dos Tacarajus, os índios Tacarajus, os índios muito arredio, muito valente, brabo que só molesta. Entendeu? Então, esses índios vão atacar os padres e quem vai pagar o pato vai ser o Pinto, né? O Pinto vai ser assassinado. O padre Luiz Filgueiras escapa nas últimas para contar a história. E ele vai contar a história. O padre Luiz Filgueiras vai contar os primeiros relatos, vai escrever os primeiros relatos sobre essa capitania do Ceará. Então vai ser a primeira pessoa a escrever sobre o Ceará propriamente dito. Tá ok, pessoal? Mas foi de suma importância a presença desses jesuítas na porção do Ceará. Martins Soares Moreno teve uma importância gigantesca, se envolvendo com os índios, participando dos seus cultos religiosos, aprendendo a língua local. Se apaixonou pelo local, né? Então vocês vejam bem aí que fizeram a dobradinha aí, portugueses, né, com os desbravadores, com os jesuítas, para ter uma chance de ocupação desse espaço que outrora vinha trazendo apenas prejuízo. Beleza, pessoal? Até aí vocês estão entendendo, tudo sossegado, né? Vocês veem aí os padres jesuítas, né? As gravuras, o padre Francisco Pinto, que infelizmente perdeu a vida no combate, né? Na tentativa de chegar, né? Por essas terras e participar dessas conquistas. Beleza? Aí, pessoal, vocês vejam bem, a gente fala do Maranhão. Martins Soares Moreno veio com esse objetivo de expulsar os franceses e tal. E para ficar registrado, quero que vocês saibam que o Maranhão, né, na verdade o Ceará, a capitania do Ceará ficou
sob a responsabilidade do domínio da capitania do Maranhão de 1621 a 1656, ok? 1656. E no segundo momento, o Ceará ele vai ficar dependente de Pernambuco, que vai de 1656 a 1799. E vocês olhem só que dentro desse contexto está incluído as invasões holandesas. O que é que as invasões holandesas a gente tem a ver com isso? Martim Soares vai participar dos conflitos com os holandeses, a favor dos interesses portugueses, né? Vai surgir a União Ibérica. Bem rapidinho, a União Ibérica, ela vai surgir devido à questão da vacância do trono português. Existia um rei chamado Dom Sebastião, jovem, que ainda se aventurava em batalhas de conquistas pelo mundo afora. E em uma dessas batalhas, em Alcácer Quibir, no Marrocos, o cara vai desaparecer. E vai surgir o fenômeno do sebastianismo em Portugal. Ele era muito querido, então o pessoal achava que ele ia ressurgir das cinzas, como a ave fênix, e voltar a reinar aquele local. Mas não aconteceu, então o trono ficou vago. Quem vai assumir vai ser seu tio-avô, já idoso, já de idade, Dom Henrique. Por quê? Porque Dom Sebastião, ele, muito jovem, ele não teve filhos. Então Dom Henrique assume o cargo. Só que Dom Henrique morre. E o cargo volta novamente a ser vago. Vacância no trono de Portugal. Vão vir na árvore genealógica e vão ver que na Espanha vai dar certo. Então, vão disputar 3 pessoas esse trono de Portugal e termina nas mãos do Filipe II, rei, já era rei da Espanha. Aí o que é que tem a ver a União Ibérica com o holandês, professor? Tudo. Os Países Baixos, eles eram dependentes da Espanha. E eles conseguiram sua independência. Os holandeses fazem parte dos Países Baixos, negociavam o açúcar com Portugal. A relação amistosa era top, principalmente em relação à economia. Então, quando junta a União Ibérica, que é a junção aí, né, Portugal e Espanha, formam um só, a União Ibérica. E como forma de prejudicar os holandeses, Filipe II cortou todas as relações. Então, os holandeses, para não ficarem no prejuízo, fundaram a Companhia das Índias Ocidentais. A União Ibérica achava que a companhia era inglesa, só que não. Foi uma forma que os holandeses acharam para burlar. Veja só que interessante. Então, vai dar certo por algum tempo, só que depois o rei da Espanha descobre e corta de novo. Então, os holandeses ficam desesperados. Como é que eu vou agora comercializar o meu açúcar, se eu sou o Pelé da refinaria, do refinamento do açúcar? Então, resolveram invadir o Brasil. E estrategicamente escolheram a Bahia, no primeiro momento, capital, Salvador. Passaram um tempo, mas não deu certo, foram expulsos. Os caras estavam batendo de frente com as 2 superpotências, que agora eram uma só, a União Ibérica. Então, tempo passa, por ironia do destino, a Espanha é atacada, um navio espanhol é atacado por holandeses. Esse navio ele vinha carregado de ouro e prata, especiarias, todas as riquezas das colônias na África. E os holandeses disseram: menino, traz para cá que é nosso agora. E foram invadir lá Pernambuco. E deu certo. 24 anos de apogeu, né, dos holandeses, o apogeu do açúcar, até o seu declínio
beleza? Então, os holandeses superpoderosos na época, muita influência no Nordeste, é, deixar registrado aqui a figura do Maurício de Nassau, que fez Recife passar pelo processo de abonitamento top das galáxias, né? Recife virou a verdadeira Veneza brasileira, né? A Amsterdã, pelos seus traços muito parecidos, né? A questão de diques, pontes, rios, enfim. Nassau fez um grande trabalho, né? Representando os holandeses e a Companhia das Índias Ocidentais. Então vocês vejam bem, pleno esse apogeu, os holandeses tinham uma segunda via. Os caras ficaram pensando em explorar outras riquezas, né? Então Matthias Beck, ele, um holandês, vem para a porção do Ceará, né? Então quando ele chega na porção do Ceará, na capitania do Ceará, ele vem em busca de pedras preciosas. Vai fundar um forte, e esse forte ele vai depois se tornar a pedra principal, né? Ele vai se tornar a pedra principal da futura capital, no caso Fortaleza, né? Que é o Forte Schönenburg. Aqui você vê a planta original da época, e aqui esse forte ele é hoje onde funciona a 10ª Região Militar, que também lá na frente a gente vai falar sobre Bárbara de Alencar. Agora não cabe o momento. Enfim, esse forte, enquanto está na mão dos holandeses, né, ele leva esse nome. Depois que os holandeses para o vai se embora do Brasil, né, Matthias Becker foi um dos últimos portugueses a sair do Brasil. Vai voltar para o domínio português. Então esse forte vai mudar de nome. Forte Nossa Senhora de Assunção. Aí vai surgir, pessoal, toda aquela polêmica em relação às religiões. Fortaleza foi fundado por uma galera calvinista. Ou Fortaleza foi fundado pela galera católica de Portugal. Enfim, por hoje é só, pessoal, né? Lembrando a vocês que vai ter mais material, beleza? E a participação de vocês é muito importante em relação ao incentivo aí pra gente gravar mais conteúdo. Se inscreve aí no canal, deixa o likezinho e a gente pode interagir. Vocês podem dar ideia do que vocês querem que eu grave em relação a PM do Ceará, em relação à história do Ceará, beleza? Sei que temos muitas figuras icônicas, figuras que no decorrer desse curso a gente vai prestigiar. Padre Cícero, Bárbara de Alencar, beleza? Vamos falar um pouquinho de Capistrano de Abreu, Zé de Alencar. Valeu, pessoal, um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu, abraço.